Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal do PET, Intervenção Socioambiental em Uruçuiuna. Vou dar continuidade ao Capacita sobre Sucessão Ecológica. No primeiro vídeo, o nosso colega Marcos falou sobre os conceitos de sucessão ecológica, seguindo uma linha histórica de teorias que foram propostas por vários ecólogos que, desde o século XVIII, vêm tentando explicar esses processos de sucessão ecológica. Falou sobre os tipos de sucessão, a primária e a secundária, que na primária se trata da instalação de organismos em um ambiente que nunca foi habitado antes. E a sucessão secundária se trata de um lugar que já existiu vida, mas que foi destruído por algum fenômeno antrópico da natureza e que depois de algum tempo passou a ser ocupado de novo. Bom, esse Capacita, como mencionaram anteriormente, é um tipo de minicurso organizado por nós petianos como uma forma de ajudar a desenvolver o nosso senso crítico e a compartilhar o nosso conhecimento com vocês, de uma forma que tenham uma melhor compreensão sobre o assunto que vai estar sendo abordado. Eu sou Camila da Silva Guimarães, sou graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, de Bom Jesus, e vou estar apresentando este Capacita para vocês, onde irei falar sobre os estágios da sucessão ecológica. Esse conteúdo ele será dividido em 3 vídeos. Em cada vídeo, eu irei falar sobre as 3 comunidades para não ficar muito prolongado para vocês assistirem. Então, nesse vídeo, eu irei explanar de forma detalhada o primeiro estágio da sucessão ecológica, que é apresentado pela comunidade ECESE, onde eu irei falar sobre as espécies que compõem essa comunidade, a importância de cada uma delas para que ocorra esse processo, suas características, explicando sobre as suas estruturas, ambientes em que vivem, enfim. E, por último, eu irei falar sobre uma ilha recém-formada, que é a ilha de Surtsey, que é um exemplo de sucessão ecológica que ocorreu recentemente. E eu coloquei aqui para ficar mais claro para vocês entenderem, porque a comunidade ECESE é a primeira comunidade que surge durante esse estágio da sucessão e como elas colonizam esses locais sem vida. No segundo vídeo, eu irei falar sobre a fauna, o estágio intermediário, que é representado pela comunidade SERI, ou SERAL, apresentando as espécies que compõem essa comunidade, as características de cada uma delas e os fatores que podem influenciar durante o processo da sucessão. No terceiro vídeo, eu irei falar sobre os 3 modelos de sucessão, que utilizei como base os modelos de Connell e Slade. Também irei falar sobre os tipos de espécies que vão compor essa comunidade, assim como a sua importância e característica. Eu irei explanar algumas teorias que teve sobre o clímax. E, para fechar, estarei falando sobre a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. Então, para vocês, o que é a sucessão ecológica? Então, a sucessão ecológica é um tema de grande relevância científica, quando se deseja entender os processos que deram origem aos ecossistemas, incluindo a interação entre as espécies da fauna e da flora e a influência delas sobre o meio ambiente. E o objetivo desse Capacita é entender como se dá início a esses processos, como eles vão surgindo ao longo do tempo e como eles em conjunto constroem um ecossistema. Pois bem, a sucessão ecológica é uma sequência de mudanças que ocorre gradualmente e progressivamente no decorrer do tempo, sendo influenciada por fatores bióticos e os abióticos, seja um mecanismo natural de substituição
de uma comunidade por outra, a partir da inserção de novas espécies em um ambiente que já tenha sofrido alguma perturbação. Essa perturbação provém de fenômenos naturais ou antrópicos. Os fenômenos naturais podemos citar como exemplos vulcões, furacões, incêndios de origem natural. Como fenômenos antrópicos, podemos citar o desmatamento, a exploração de madeira, enfim. E nessa imagem, eu coloquei aqui para representar os fenômenos naturais que acontecem, uma lava de vulcão recém-solidificada, como podemos ver na imagem, já tem algumas comunidades colonizando essa lava. Podemos ver também um incêndio na floresta, que pode ter sido por causas humanas. Podemos ver também um espaço dentro de uma floresta que essas árvores podem ter sido arrancadas dali, né, para fins comerciais. E a associação ecológica, ela é a favor da biodiversidade, é a favor da riqueza de um ecossistema. Ela influencia progressivamente na composição, na estrutura das comunidades e no tempo, pois vai havendo uma substituição de comunidades ao longo do tempo até atingir o máximo de desenvolvimento possível. E por ela ser um processo coordenado que leva a diferentes escalas de tempo e tem estruturas diferentes em sua composição, a associação ecológica ela é dividida em 3 estágios. Estágio inicial, que é composto pela comunidade pioneira, que também é chamada de ESESE. Um estágio intermediário, que é composto pela comunidade seral. E o estágio final, que é chamado de clímax. A sucessão compreende todas essas etapas, desde a colonização dos primeiros organismos, que são as espécies pioneiras, até a comunidade clímax. Esses estágios eles servem para a gente saber identificar qual comunidade está instalada em um determinado local. Então, a gente vai ver como essas espécies surgem, a gente vai ver suas características e como essas comunidades vão evoluindo ao longo da sucessão. Se pegarmos, por exemplo, uma área que tem somente areia e grandes rochas, em um primeiro momento, a gente imagina que não tem como nenhum organismo de espécie, de planta, se instalar ali, pois esse ambiente ele não apresenta condições favoráveis para que alguma espécie sobreviva, por conta do solo, que praticamente não tem nutrientes, a incidência de luz nas rochas é direta, as temperaturas são muito altas, a água da chuva rapidamente evapora, mas em um determinado momento, digamos que nesse local houve um forte vendaval, se estendeu nessa região. Esse vento trouxe consigo esporos, sementes que acabaram se depositando no solo e se fixando nas rochas. Passando algum tempo, pequenas espécies de vegetais começam a brotar e crescer nesse solo. E nas rochas começa a crescer um aglomerado de micro-organismos que começam a se proliferar nela. Então, que organismos são esses? Todo o processo de sucessão, ele se inicia com algumas espécies que têm a capacidade de se instalar nesse local, e essas espécies, elas são chamadas de pioneiras. Essas espécies pioneiras, elas apresentam uma elevada importância no processo de sucessão ecológica, por serem organismos que proporcionam condições para outras espécies que são mais exigentes que elas, facilitam a introdução de organismos maiores e mais complexos. E esses organismos eles recebem esse nome por serem os primeiros a colonizar um local sem vida
ou que sofreu algum distúrbio e perdeu toda a sua vegetação. Comunidade pioneira, ou ESESI, são os líquens, os musgos e as gramíneas. Elas são espécies de pequeno porte, têm um crescimento acelerado, têm uma rápida dispersões em locais que apresentam condições extremas, com poucos nutrientes, pouca água, temperaturas extremas. Então, elas têm a capacidade de colonizar superfícies rochosas, dunas de areia, desertos quentes, áreas desmatadas, muito antropizadas, lava vulcânica recém-solidificada, como eu citei no slide anterior. Acredita-se que, na verdade, a bactéria que começa a viver nas rochas primeiro. Essas bactérias elas podem tirar proveito de alguns dos minerais que estão presentes ali nas rochas e, de alguma forma, elas criam um ambiente modificado. Isso permite que também os próximos organismos venham. Os outros dos primeiros organismos são os líquens, os musgos, as gramíneas. E tudo isso é um trabalho em equipe, em que essas espécies têm uma alta capacidade reprodutiva, mas têm um ciclo de vida curto. Com o tempo elas morrem, vão se decompondo, vão servindo de substrato para o solo, aumentando mais ainda os seus nutrientes, aumentando a umidade desse solo, a quantidade de sais minerais que as plantas precisam para sobreviver. E os líquens, eles são organismos simbióticos, compostos por fungos, micobionte e algas, fotobionte. Os fungos, que recebem o nome de micobionte, e a alga recebe o nome de fotobionte. Os líquens, eles é o resultado da associação simbiótica mutualística entre fungos e alga. Essa associação simbiótica mutualística é quando duas espécies diferentes têm uma relação íntima em que as duas se beneficiam dessa interação. Os fungos pertencentes ao reino Fungi, a maioria que forma os líquens são os ascomicetos, corresponde a mais ou menos 98%. E já o restante são os basidiomicetos. E as algas que são encontradas nessas associações, a maioria são cianobactérias e as clorofícias, ou algas verdes. As algas, elas constituem uma parte muito pequena do talo. Esse talo pode variar de 5 a 10% de espaço ocupado. Já os fungos, eles constituem uma maior parte do talo liquênico. Nesse caso, o micobionte vai ser o dominante. Ele é um organismo heterotrófico que se alimenta do fotobionte. E as algas são organismos fotossintetizantes, produzem substâncias orgânicas que são utilizadas pelos fungos. Esse processo de liquenização é uma estratégia, digamos que é uma estratégia do fungo para satisfazer a sua necessidade de carboidrato e carbono para a sua respiração e para o seu crescimento. Porque nesse processo, a parede celular do fotobionte, que é a alga, se torna mais permeável à perda de carboidrato, resultando então no benefício do micobionte. E nessa associação, há um aproveitamento do nitrogênio atmosférico como alimento. Os líquens, eles são fixadores de nitrogênios, sendo importante fonte de nitrogênio para o solo. Com relação à alga, as vantagens não são associadas a ganhos metabólicos em si, mas a benefícios. Além das algas oferecerem compostos orgânicos para os fungos garantem a sobrevivência das algas.
Nessa imagem, como podemos ver, aqui a alga envolvida pelas hifas dos fungos. Isso aqui é uma imagem microscópica. Daí os fungos, eles garantem um ambiente mais propício para a sobrevivência das algas, protegendo elas contra o ressecamento. E esse processo mutualístico, essa associação benéfica entre duas espécies de seres vivos, permite que os líquens sobrevivem em locais de grande estresse ecológico em que nem a alga e nem um fungo sozinhos conseguiriam sobreviver e se reproduzir. Os líquens, eles possuem uma ampla distribuição, podem viver em locais como superfícies de rochas, folhas, galhos, troncos de árvores, enfim. Essa capacidade se deve à alta capacidade de dessecação. Quando o líquen ele desseca, a fotossíntese é interrompida e ele não sofre pela alta iluminação, ou escassez de água ou altas temperaturas. O corpo dos líquens, que recebe o nome de talo, por não possuir folhas e caules, ele varia muito de espécie para espécie. Então, tem talos de vários tipos, né? Nessa imagem aqui a gente pode ver tipos de talo fruticoso, tipo de talo folioso e o crotoso. Os líquens, eles se reproduzem assexuadamente por meio de fragmentos chamados de sorédios, que são propágulos que contêm a célula das algas e as hifas dos fungos, que esses esporos se soltam e são levados pelo vento colonizando outros lugares. E como é que os líquens se instalam nessas rochas nuas, né? Já que na rocha não tem nenhum substrato que ele possa se instalar. Além da influência dos agentes externos, a chuva, o vento, os líquens eles liberam ácidos orgânicos que degradam as rochas, gerando pequenas partículas e minerais dissolvidos. Esses minerais eles são capturados pelos fungos e enviados para as algas. As algas utilizam os minerais juntamente com o CO2, o dióxido de carbono, que elas captam do ar para realizar por meio da luz solar a fotossíntese e gerar açúcares, que vão nutrir tanto as algas quanto os fungos em seus processos bioquímicos. E a partir daí, começa então a se formar as primeiras camadas de solo. Camada sobre camada de líquen vai formando tapete orgânico com isso, que vai enriquecer o solo, deixando o mesmo úmido e rico em sais minerais, criando condições favoráveis para que outras espécies possam aparecer. Essas próximas espécies que irão aparecer após os líquens são os musgos, ou briófitas. São pequenos vegetais primitivos que também não são tão exigentes e precisam de uma pequena quantidade de nutrientes para se desenvolver. Os musgos são plantas avasculares de pequeno porte e estruturas simples. Essas plantas primitivas são avasculares, ou seja, são desprovidas dos vasos condutores de seiva. As substâncias, elas são distribuídas pelo corpo de célula a célula. Ocorre pelo transporte de substâncias pela membrana plasmática, sem gasto de energia. O musgo, ele pode viver em regiões tanto quentes quanto úmidas, locais sombreados, sem a luz do sol diretamente, toleram deficiências hídricas e locais com baixa quantidade de nutrientes. Podem crescer também sob diferentes substratos, como solo, rochas nuas, troncos de árvores, até mesmo paredes. E algumas espécies de musgos formam verdadeiros tapetes verdes que chegam a cobrir grandes áreas. Eles têm uma alta capacidade de se proliferar e têm
essa especialidade de colonizar superfícies que outras espécies não conseguiriam se instalar. Essas espécies vão preparando o solo, deixando ele úmido, pois esses tapetes verdes que formam acumulam muita água, deixando aquele ambiente preparado para o aparecimento de outros vegetais mais exigentes, deixando o solo mais adequado para a germinação de sementes. Muitos deles, quando morrem, vão servindo de substrato para as outras plantas. Os musgos, eles possuem alternâncias de gerações bem definidas, que é a fase gametofítica e esporofítica. O corpo do musgo, que é chamado de talo, é composto por 3 partes, pelos rizóides, os cauloides e os filóides. Os rizóides são as estruturas que servem de fixação ao solo. Eles fixam a planta ao substrato, como os musgos, eles não possuem uma estrutura de raiz verdadeira, como as outras plantas. E o cauloide, ele consiste em uma pequena haste, que é de onde partem os filóides. E os filóides representam as folhas dos musgos, que são responsáveis pela fotossíntese. No corpo do musgo, não existe órgãos especializados na absorção de água, ou mesmo para transportá-la para partes distintas da planta. Essa condição limita o seu crescimento, por isso eles são pequenos e baixos. E a reprodução do musgo é um pouco diferente. Ele possui uma certa alternância de gerações durante a sua vida. Ele passa por 2 fases distintas. Uma fase diploide e uma fase haploide. Na fase diploide, a planta passa a produzir esporos, que são chamados de esporófitos. E na fase haploide, passa a produzir gametas, que são chamados de gametófitos. Os musgos, eles são seres dioicos, ou seja, eles apresentam plantas tanto masculina quanto feminina. E o ciclo de vida dessas plantas, eles se dão início com o gametófito. Os gametófitos femininos e masculinos, a fase haploide, que é a fase mais duradoura do ciclo, e onde começarão seus processos reprodutivos. Nos gametófitos masculinos, vamos ter a presença dos anterídeos, que produzem os anterozoides, são as células reprodutoras masculinas. E nos gametófitos femininos, temos as estruturas que produzem a célula reprodutora feminina, a oosfera, e os arquegônios, que guardam a oosfera. Quando uma gota de água da chuva cai nos gametófitos, os anterozoides nadam até o arquegônio para fecundar a oosfera. Os anterozoides conseguem nadar em direção ao arquegônio porque as plantas com a estrutura feminina produzem substâncias químicas que vão atrair os anterozoides. Assim que esses gametófitos se encontrar, vai ocorrer a formação do embrião, que com a união de 2 gametófitos haploides vai formar o zigoto, 2N, que continua no ápice do gametófito feminino, dependendo dela para sua nutrição, dando origem a um esporófito maduro. O esporófito, que é uma fase transitória do ciclo, surge no gametófito. E o esporófito é formado por uma haste e uma cápsula. No interior dessa cápsula existe um tecido esporógeno que vai sofrer meiose e formar os esporos haploides. Quando essa cápsula abrir, os esporos serão liberados no ambiente e, quando caírem, irão germinar. O esporo, ao germinar, ele dará origem a uma estrutura chamada protonema, que vai se transformar em um gametófito, que vai se desenvolver e reiniciar o ciclo novamente. Daí, depois, além dos musgos, as gramíneas são também espécies pioneiras, estão classificadas na família
Poaceae são uma vasta família de plantas das angiospermas, em termo de origem grega, ângio e esperma, sementes. São plantas que possuem flores e sementes. A estrutura que define a flor, ela é chamada de carpelo. O carpelo, eles são folhas modificadas que se fecham sobre os óvulos, formando o ovário da flor. Ele é interpretado por vaso. E as sementes são os óvulos secundários que estão no interior do carpelo, e mais na frente vai originar o fruto. As gramíneas, elas estão inseridas no grupo das monocotiledôneas, ou seja, elas são monofiléticas, cuja filogenia indica um ancestral comum. Ela ainda tem uma subclasse, que são representadas pelos capins, as gramas, as relvas. São plantas anuais, perenes, e algumas possuem rizomas, apresentam raiz, caule, folhas, flores, frutos, né? Os frutos, em sua maioria, a semente vem presa ao pericarpo do fruto. Essa família, ela possui cerca de 700 gêneros e cerca de 10 mil espécies em todo o mundo. Elas conseguem ocupar quase todos os tipos de habitats disponíveis, em todos os climas. Pode ser desde ambientes aquáticos, inclusive de água salgada, doce, até formar florestas, ou viver em superfícies rochosas, como desertos, dunas de areias. Ela é uma planta cosmopolita, que já está em todo o mundo. Tem hábito herbáceo, com exceção do bambu, que são de grande porte lenhoso. Para quem não sabe, o bambu é uma gramínea. As gramíneas possuem caules com junções ou nós, de onde surgem folhas, com formas lineares e nervação paralela. E as suas folhas são semelhantes a lâminas, e seu caule são macios e flexíveis, geralmente é oco. Os caules de muitas gramíneas crescem rente ao chão, por isso praticamente só as folhas são visíveis. As que crescem em desertos têm folhas pontiagudas que vão ajudar a manter a umidade em seu interior. Elas possuem um sistema radicular fasciculado ou cabeleira, que se desenvolve principalmente nas camadas pouco profundas do solo, de 20 a 30 centímetros, podendo alcançar uma profundidade de até 2 metros. E por seu caule ser subterrâneo, ele armazena uma enorme reserva de nutrientes. Suas raízes são extremamente resistentes, protegem boa parte do solo. Elas ajudam na contenção do solo, na ciclagem da água, de nutrientes, no ciclo do carbono. Por isso, as gramíneas, hoje estão sendo usadas na recuperação de áreas degradadas, para conter as erosões. As raízes das gramíneas ajudam também na infiltração da água. Por causa dessas raízes, do sistema radicular delas, faz com que haja uma grande quantidade de água subterrânea. O cerrado, por exemplo, por ser uma savana, ele tem uma grande quantidade e cobertura de gramíneas muito extensas. Ele possui uma grande quantidade de água subterrânea. E, claro, além da sua posição em relevo, que também ajuda. Mas as gramíneas, elas auxiliam muito na proteção do solo, melhorando a sua estrutura e ainda armazenam uma boa quantidade de matéria orgânica. Elas têm muita eficiência na produção de biomassa, na ocupação de espaço, e elas se reproduzem muito rápido. E para se propagar, elas dependem apenas do vento, ou também da fauna, né? Para espalhar o seu pólen e suas sementes. Algumas sementes, elas brotam rapidamente ao tocar o solo. Outras se espalham por meio dos rizomas, que são caules subterrâneos que crescem de forma horizontal, produzindo novos brotos. E como elas são anuais, elas têm a capacidade de ocupar sítios muito secos no verão. Elas resistem à seca, porque elas se limitam a passar o verão na forma de semente. E as que são perenes,
algumas chegam a crescer de forma inusitada em locais muito secos, como rochas quentes. Então, elas conseguem se adaptar a todos os tipos de habitat, desde os lugares mais secos até os mais frios. E mesmo sendo afetadas por fatores que as prejudicam, elas se renovam e crescem rapidamente. Essas espécies elas cobrem metade do planeta, sendo muito importantes para a fauna. E além das gramíneas, vamos ter dentro das gramíneas as espécies nativas e exóticas invasoras. As nativas são as gramíneas que são nativas daquele local. E as exóticas invasoras são espécies que podem colonizar espaços abertos ou até mesmo invadir campos com as espécies nativas, inibindo o crescimento delas e eliminando elas por competição. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Nessa primeira foto, mostra a Axonus pressus, é um exemplo de espécie nativa, gramínea nativa. Essa outra é conhecida como capim, como a braquiária, Urochloa decubens, que é uma espécie de gramínea invasora, agressiva. E temos aqui a Meline repens, que é conhecida também como capim favorito. É uma invasora não agressiva. É considerada uma espécie ruderal. Ela não desloca as espécies nativas. Essas espécies pioneiras, ela apresentam uma fundamental importância para a sucessão ecológica, por tornarem o ambiente em que estão inseridas mais favorável, mais propício para o surgimento de outras espécies que são mais exigentes do que elas. Essas espécies fazem isso ao realizarem as suas atividades cotidianas de seu crescimento e reprodução, como já mencionado anteriormente, através de sua própria decomposição. E de que forma isso acontece? As espécies pioneiras, elas podem perder parte de seus membros ou morrerem com o tempo, tornando-se parte da serrapilheira do local. Essa serrapilheira, ela passa continuamente por processos de decomposição que removem os nutrientes da matéria orgânica, neste caso os musgos, e disponibilizam no solo que está sendo formado. A serrapilheira também contribui para a umidade do solo. Ela evita a insolação direta, que causa evaporação excessiva. Ela funciona como um isolante térmico, tornando o solo mais estável. Com isso, há o somatório das condições que acontece da seguinte maneira. O solo, que está sendo formado pela ação do intemperismo da rocha, ocasionando com a junção de fatores, mas principalmente pelos ígnens musgos e gramíneas, a água, que é retida pelas espécies pioneiras e pela serrapilheira, a matéria orgânica, que é formada pela parte dos vegetais em decomposição. Tudo isso, solo, mais água, mais matéria orgânica, irá resultar em condições favoráveis ao surgimento das outras espécies vegetais. Essas espécies fazem parte da comunidade SERE. Elas darão continuidade ao processo de sucessão ecológica. Mas, antes de falar sobre a comunidade SERE, eu quero citar um exemplo de como as espécies pioneiras têm a capacidade de colonizar locais extremos que nenhuma outra planta sobreviveria ali. A ilha de Surtsey é um exemplo concreto de como a natureza ela sempre busca novos começos e está sempre a favor da vida. E essa ilha ela foi formada recentemente, em 1963, a partir de uma erupção vulcânica submarina. Dentro do mar existem fissuras, como se fossem rachaduras, e essas fissuras estão associadas às placas tectônicas, que quando elas migram em sentidos opostos, acontece a erupção vulcânica. E hoje, essa ilha vem passando por um processo de palagonitização,
que é o resultado da transformação de cinzas vulcânicas em rochas duras. Isso permite que ela resista aos ataques do mar. E em um pouco espaço de tempo, começaram a aparecer espécies pioneiras na ilha. Líquens, musgos, começaram a colonizar essa superfície. Hoje essa ilha tem mais de 50 anos e atualmente ela está praticamente no estágio intermediário da sucessão ecológica. Mas como que esses organismos apareceram ali, naquela ilha isolada? Como eu expliquei anteriormente, as espécies pioneiras, os líquens e musgos, elas facilmente se transportam para lugares distantes. Seus esporos facilmente são levados pelo vento, e como lá é uma região bem úmida, então facilmente esses organismos vão se fixar nessas rochas recém-formadas e irão se reproduzir ali. E começando então esse processo com as bactérias que vão se estabelecer na rocha primeiro, elas vão aproveitar os minerais, já criando um ambiente propício, como disse anteriormente, para as outras espécies que vão aparecer, que são os líquens e os musgos. E esse processo vai ocorrer gradativamente na rocha, e formando então o solo, juntamente com a ação do intemperismo, a água das chuvas, a água atmosférica, que fica suspensa no ar em forma de vapor, vão reagir quimicamente com os minerais da rocha e vão se alterar. Alguns minerais se dissolvem, formando grãos que vão se acumulando e formando solo. E as rochas vulcânicas são muito ricas em minerais, que são elementos químicos essenciais que as plantas precisam para crescer, tornando ainda mais fácil e mais rápido a colonização dos vegetais. Depois de algum tempo, alguns animais passaram a morar nessa ilha, né, fazendo seus ninhos. Com a fácil dispersão que eles têm, eles trazem consigo esporos, as sementes. Com isso, vai aumentando as espécies de vegetais nessa ilha. Depois disso, ela virou uma reserva natural, e hoje ninguém pode visitá-la, a não ser um grupo de cientistas. Isso porque os pesquisadores eles querem estudar a formação de um ecossistema a partir do zero, sem nenhuma intervenção humana. E essa pequena casinha que tem aí na ilha, como podemos ver na foto, são dos cientistas que estão acompanhando de perto a sucessão dessa ilha. Ela pode demorar décadas para que essa ilha se torne intensamente povoada por outras espécies, né? Essa sucessão ecológica pode demorar bastante, porque é um exemplo de sucessão ecológica primária. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso primeiro vídeo e recapitulando o que foi abordado durante todo o vídeo, falamos sobre a comunidade SESI, que são as comunidades que fazem parte do estágio inicial da sucessão ecológica. Foi retratado cada uma das espécies, a importância e características de cada uma delas, que fazem parte da comunidade. Essas espécies são os líquens, os musgos e as gramíneas. Elas são seres de pequeno porte, têm uma rápida dispersão, colonizam locais que apresentam condições extremas. Os líquens, que são associações simbióticas mutualísticas entre fungos e algas, são organismos que colonizam rochas, liberam seus ácidos que degradam ela, causando a sua erosão, juntamente com o vento, a água das chuvas, enfim. Colonizam também troncos de árvores, galhos, folhas, tornam um ambiente mais propício para o aparecimento dos musgos e das gramíneas. Os musgos, que são as briófitas, são plantas avasculares e não possuem os vasos condutores de seiva. São plantas com características primitivas e estruturas simples. Elas possuem duas fases distintas, uma fase gametofítica e outra esporofítica. E as gramíneas da família Poaceae são angiospermas monocotiledôneos,
ou seja, elas apresentam cotilédone. São plantas anuais, perenes, têm um sistema radicular fasciculado, suas raízes conseguem atingir até mais ou menos 2 metros de profundidade, têm raízes bem resistentes e conseguem armazenar uma enorme quantidade de nutrientes, contribuindo para a umidade do solo, deixando ele mais propício para a germinação de outros vegetais que vêm de fora, que estão trazidos por algum animal que esteja passando. Essas espécies elas têm uma enorme importância para a sucessão, pois são elas que têm a capacidade, têm essa adaptação para colonizar vários tipos de habitats, desde os mais frios até os mais secos, com uma pouca quantidade de nutrientes. E nessa fase, ainda ela não tem uma estrutura para abrigar uma fauna diversificada, mas ainda pode ter a presença de seres microscópicos como os ácaros. São as espécies pioneiras, ou ESESI, que preparam o ambiente, deixando ele mais propício para o aparecimento da comunidade séria. Vimos também um exemplo concreto de sucessão, que é a ilha de Surtsey, uma ilha formada de cinzas vulcânicas submarinas, e depois de um tempo passou a ser colonizada pela comunidade pioneira. E como essas espécies colonizaram essa ilha? Elas podem ter sido transportadas pelo vento, pelas aves, ou até mesmo pelo mar. Existem vários mecanismos de dispersão que fizeram com que essas espécies transportassem para lá. Então, o assunto desse vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos encontramos no próximo vídeo, onde eu irei falar sobre a comunidade séria. Aqui estão as nossas redes sociais, nos acompanhem por lá. Sigam a gente no Facebook, no Instagram e no nosso canal Uruçuí Una. Acompanhe o nosso blog também, que tem muitas matérias interessantes por lá. E obrigada pela atenção.